Fala comigo, galerinha do bem. Alô, alô. Tamo junto e misturado mais uma semana, G10. Isso era a noite fria, né? Vamos que vamos, tá? Oh, que friagem que é essa? Vamos lá, pessoal. Hoje, mais um Pod Fute Resenha. Sejam bem-vindos aí a mais um Pod Fute Resenha. E hoje, trazendo dois ícones aí da cidade de Lavras. É isso mesmo, G10? É isso aí. Você foi lá no fundo do baú buscar esses meninos? É uma honra, né, pra gente estar recebendo esses dois caras aqui. Caras que, igual a gente tava comentando ontem aqui, a gente ia pra beira do campo, assistia na televisão eles jogarem, era exemplos pra gente. Então é uma honra receber eles aqui. Sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Roniel e Vinícius, aí mais sim, conhecido hein? como Rony e Viluna. Aí sim. Sejam bem-vindos. Pelo bate-papo aqui antes, tem muita história aí, hein, G10? Vamos ter que explorar esses meninos aí, hein? Vai ser um podcast top. Então vamos que vamos, fica à vontade, viu? Seja bem-vindo aí. Pode ficar à vontade, que a casa é de vocês aqui. Hoje vocês podem soltar qualquer polêmica aqui que nós vamos... Não é segura a bronca, não segura, G10? Com certeza. Aqui é com nós. Começando aqui com Rony, né? Rony, que a gente sempre teve o Rony como referência, desde a época que a gente treinava ali no LTC, o Rony ia lá dar sua palavra, o Rony jogando na época no futebol europeu. Eu queria, Rony, que você contasse um pouco, né, pro pessoal aí, um pouco da sua trajetória no futebol, desde quando você saiu aqui de Lavras e se tornou um atleta profissional. Primeiramente, boa noite, agradeço o convite de estar aqui podendo participar, porque tá sendo muito divulgado aí na região e a gente fica bastante feliz de estar aqui com vocês, junto do meu amigo Viluna aqui. Então, Genilson, G10, né? Chama de Genilson, você acha ruim. Eu vou... tem bastante coisa, né? Se eu for contar tudo realmente, acho que a gente fica aqui bastante tempo, né? Eu trouxe cerveja à vontade aí. Comecei aqui no Fabril de Lavras, Olímpica, Fabril, Ferroviária. Você tá com quantos anos hoje? Já tô com 48 anos. 48? Você começou com que idade? Acho que uns 7, 6 anos de idade, mais ou menos. Na verdade, o primeiro campo... Já iniciou ali no Fabril ou não? Não. O primeiro campo gramado que eu pisei foi no estádio da Olímpica. Foi o primeiro... Eu tinha um primo... Ele é irmão do meu pai de criação, mas é primo do meu pai de sangue, né? Uhum. E ele, na época, treinava na Olímpica, em 1984, por aí, mais ou menos. E ele me levou lá na escolinha do Gordo, na época. E eu morava em Manaus antes dessa época. Você foi direto pro campo? Você não teve passagem no salão, então não? Nesse tempo ainda não, né? Tá. Nesse tempo ainda não. Aí eu fui lá na escolinha do Gordo treinar. E lá eles viram que eu já tinha mais ou menos um dom da família aí, porque a família são de ex-atletas, de jogadores de futebol, né? Então o começo foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos desse jeito aí. 84, então. Que isso aí. Tem história isso aí. Eu tinha 2 aninhos, né? Eu tinha 2 aninhos de idade. Era um garoto. Mas Vi, né, seja bem-vindo. O Vi também, um cara que a gente ia ali no Fabril torcer, fez cada gol heróico no Fabril, que a gente estava relembrando aqui. Né, também atuou por vários clubes. Queria, Vi, que você contasse um pouco também da sua trajetória no futebol. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo programa. Oportunizar para o pessoal da região de expor suas histórias é muito importante. Isso divulga não só o esporte, mas também cada um dos jogadores que praticam futebol. É uma honra estar aqui ao lado do meu amigo Rony, igual a gente já conversou. Tem que ter uma sintonia quando a gente vem fazer um tipo de programa desse, porque aqui é resenha mesmo, né? Então é importante estar aqui com ele, é um amigo de longa data, a gente se dá muito bem. Em relação à minha história, eu comecei na escola, jogando futebol na escola, e logo no início o professor Vladimir foi dar aula de educação física lá no SEC. Vocês dois têm mais ou menos a mesma idade, não? Não, eu tenho 40, eu faço 43, eu sou de 42. 48, um pouco mais velho. 43. Esse é o nosso famoso vô, né? A gente tem a resenha, né? Que tem mais saúde que a gente, mas é vô, né? Mas eu fui o professor Vladimir lá no SEC, foi dar aula de educação física e viu que tinha uma certa condição de jogar futebol e chamou para jogar no seminário na época. Isso eu tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos.
E depois nós fomos pro 7 de setembro lá do Jardim Floresta, se eu não me engano, com o Tosta. E aí pro Olímpica, aí foi Olímpica, Fabril, e aí foi embora. Iniciou dessa maneira. Que top, cara. Bacana demais, Vi, Rony, né? 2 caras que são referências dentro do futebol da nossa cidade, né? Rony, falando um pouco do futebol profissional, né? Em qual clube que você se profissionalizou, que você se tornou jogador de futebol profissional? Então, eu saio daqui de Lavras eu tenho uma passagem pelo Atlético Mineiro em 93, né? Vem um olheiro aqui, me vê, leva. Eu fico lá alguns meses, mas sou dispensado. Depois eu volto para Lavras e vou para o Matsubara, um time de japonês que tinha no interior do Paraná, que era muito famoso em termos de categoria de base. Eu fico lá de junho a dezembro, né? De junho a dezembro, em 93, no ano de 93. E só que até então eu não tinha sido federado lá. Eu treinei esses 6 meses lá. Só que eles ficaram enrolando, mas eu treinava, jogava torneios. Eu só não joguei lá campeonato estadual. Nessa época eu não joguei campeonato estadual. Aí eu volto para Lavras e fiquei com preguiça de voltar para lá. Me deu uma preguiça danada e eu acabei não voltando e fiquei em Lavras. Isso foi em 93? 93. Tinha ali uns 16, 17? Não, menos, né? Menos 15 anos, né? 15 anos. 15. Aí o Fabril joga o campeonato juvenil em 93, Campeonato Mineiro Juvenil. E nesse campeonato eu sou vice-artilheiro do campeonato. Estava fazendo muito gol nessa época. E a gente tinha um bom time. Tanto é que desse time, mais ou menos, uns 7 a 8 viraram profissional. De bom nível. Profissional de bom nível, sabe? E 94, termino o ano de 94. Eu tenho algumas coisinhas para ir para sair daqui, mas eu acabei ficando, porque era coisa parecida que o Fabril tinha, né? Em termos de estrutura. Sim. E em 95 eu jogo o Campeonato Mineiro aqui, vem um olheiro do União Bandeirante, que é um time também que tinha uma categoria de base muito forte, me vê jogando e me leva junto com o Caçapa, eu e o Cláudio Caçapa, nós dois. E lá eu desempenhei muito, o Cláudio Caçapa acabou não ficando lá, por sorte dele, na verdade por sorte dele, ele acabou não ficando, e eu fico, sou campeão paranaense de júnior nesse ano que eu vou, como destaque do time, como destaque do campeonato, porque quando eu chego o time está numa situação difícil no campeonato, e eu chego e mudo completamente a estrutura do time em termos técnicos, né? E eu estava muito bem, na verdade, estava muito bem aqui em Lavras, eu vou, o treinador já olha para mim, graças a Deus olhou, falou, eu encaixei e acabei sendo campeão paranaense. E qual posição? Na verdade, eu era atacante. Atacante. Eu termino minha carreira como meia, né? Como meia, mas nessa época, eu era um atacante. E aí, a gente termina como campeão paranaense e eu venho para casa, sai uma lista lá de jogadores que vão se apresentar para o profissional, eu não estou nessa lista. Eu venho para casa, fico aqui. Eu estava na Celt jogando uma pelada na Celt, meu tio Chimbica me chama lá não sei se vocês lembram da Celt, aquele murinho, um campinho de terra que tinha lá. Me chamou, você foi emprestado para a Portuguesa de Desportos. Na época a Portuguesa era uma potência para jogar a Taça São Paulo. Jogo a Taça São Paulo para a Portuguesa. Só que a gente sai na primeira fase. E o time da Portuguesa era uma máquina. Rodrigo Fabre, Leandro Amaral, todos esses jogadores que foram vice-campeão contra o Grêmio. Não sei se vocês recordam disso. Eu volto para o Paraná. Quando eu volto para lá, eu volto para me apresentar no Júnior. Eu faço um treino de manhã no Júnior. Quando é à tarde, eles me convocam para fazer um coletivo com um profissional. Você estava meio que esperando isso? Não, porque meu nome não estava na lista de final de ano. E vários jogadores que foram campeões comigo, de júnior, foram para o profissional direto.
E eu não fui. Quer dizer, eu falei assim, eu vou jogar, vou disputar o júnior para, quem sabe, futuramente eu chegar no profissional. Eles me convocam para fazer esse coletivo na parte da tarde. Eu vou pro coletivo, fico de fora do coletivo, porque tinha muito jogador. Na época, o União Bandeirante tinha contratado um timaço lá, um timaço mesmo, uma máquina do interior lá na época. E eu fico de fora do coletivo. Quando chega no intervalo do coletivo, o treinador vem com um colete. Isso eu lembro como se fosse hoje. O treinador vem com um colete para mim e me dá o colete de titular do time principal. Eu não entendi nada, né? Mas no que ele me deu, eu agarrei aquele colete com a maior força do mundo. Entrei, arrebentei no coletivo e nunca mais desci pro júnior. Foi o que... Daí pra frente eu virei profissional. Eu não... Na verdade, a gente descia para jogar no júnior. Naquela época você descia para jogar no júnior. Só que o meu status era outro. Quando eu jogava no profissional, descia para jogar no júnior, o status era outro. Mas assim, eu agarrei aquele colete com todas as forças e daquele dia em diante eu virei profissional. Não desci mais para jogar a categoria de base. Foi mais ou menos top demais. Desse jeito. Então foi União Bandeirante que me fez profissional pela primeira vez. Então, bacana. No decorrer do programa a gente vai relembrar mais alguns clubes, né, Rony? Tem bastante. Que você passou aí. Né? Clubes não só do Brasil, mas de fora também. E agora vamos com o Vi, né, Vi? Onde que você se tornou atleta profissional de futebol? Conta um pouco da sua trajetória do início, né, ali para ser profissional. Sim, o meu é um pouco diferente da do Rony, né? O Rony foi sempre muito precoce, saiu muito cedo, sempre definiu para ser jogador de futebol muito cedo. A minha história é bem diferente, que eu fui um adolescente normal aqui, eu gostava de ir nas festas, né? Gostava de visitar minhas famílias, e era muito apegado à minha família de São João del Rei e de Juiz de Fora. Então, às vezes, estava no meio de um campeonato mineiro aqui, às vezes estava no meio de um torneio, eu ia embora, ia para casa dos meus avós em São João, ia para casa dos meus primos de Juiz de Fora, e acabava perdendo um pouco esses torneios. Então, assim, na adolescência eu joguei o Campeonato Mineiro, eu lembro, o primeiro foi pelo Cruzeirinho do Chimbica, pelo Gamo também, o treinador era Paulo Rogério na época, e pelo Fabril. Só que entre idas e vindas, eu resolvi tentar uma vez, por causa do meu pai me levou em Belo Horizonte, e a gente fez um teste no Cruzeiro, foi bom na época, eu já estava beirando 18 anos, 17 para 18 anos, foi bom, teve a oportunidade de voltar algumas vezes lá na Toca, mas não deu certo. Quando não deu certo, já estava completando 18 anos, eu decidi estudar. E eu fui estudei fisioterapia aqui em Lavras um ano primeiro, depois eu fui fazer educação física em Belo Horizonte. Quando eu fui fazer, eu estudava na UniBH lá em Belo Horizonte, e tinha um time semi-profissional lá em Belo Horizonte. Era uma clínica da própria universidade que os times grandes, Cruzeiro, Vila, América e Galo, faziam os testes físicos lá na UniBH, que tinha os equipamentos na época eram muito bons, principalmente de base, mas às vezes tinha contato com os profissionais também. E nisso, dentro dessa clínica, dentro da universidade, a gente tinha um time semi-profissional. Nós somos campeão metropolitano em Belo Horizonte, fomos campeão mineiro e ficamos em quarto no Campeonato Brasileiro, e eu fui convocado para a Universidade, na época entre 35 jogadores do Brasil universitários. Aí isso me... Você morava sozinho lá? Morava em Belo Horizonte. Nessa época meu irmão já morava comigo. Não. Ele morava em República mesmo, a galera aqui de lá. Mais ou menos. Morei lá dos 19 aos 22 em Belo Horizonte. E isso aí sempre jogando. Até por sinal mandar um abraço para a República Bola de Fogo lá, na época da galera. O Rony chegou a morar lá também nessa República. Quando eu fui para a América. Quando ele jogou no América, ele chegou a morar nessa República lá com a gente. A galera, gente boa. E aí, nessa época, plantou uma sementinha na minha cabeça, que me trazia uma certa frustração de não ter tentado. Aí, até contrariando a minha mãe na época, minha mãe super estudiosa e queria que eu estudasse de qualquer maneira, eu vim embora para Lavras, parei o curso de educação física na metade e vim jogar no Fabril, em 2006. Bem difícil na época, porque sem estrutura, Fabril, né? Desestruturado completamente, e um time muito novo, e quem pensa que vai pegar facilidade na terceira divisão não pega, é difícil pra caramba.
E nosso time foi bem. Na época, eu lembro, tinha o Gogó, tava o Flavinho, tava o Catatal, tava o Vermin, tava o Briner nessa época, então nosso time era bom. E o Muranga tava. Então a gente conseguiu ir bem no campeonato. E aquilo ali despertou o interesse de outros times da região, que aí acabaram me levando para fora. O primeiro que me levou foi o Rio Branco de Andradas, através do Renê Santana. O Renê, para quem não sabe, é filho do Telê, né, que foi treinador de São Paulo. E o filho dele, o filho do Renê, chama Diogo, era um grande amigo da época de BH. A gente jogava junto lá na mesma universidade. E o Renê me levou para o Rio Branco de Andradas, mas não deu certo. Aí foi aquele primeiro baque, né? Eu falei, eu achei que já ia, de primeira já ia dar certo. E não deu. Eu fiquei lá uns 2 meses, já achando que tudo daria certo, não deu. Ele me dispensou, foi super compreensivo comigo, me deu todas as chances, a culpa não foi dele, a culpa na época foi minha mesmo, que eu não desenvolvi o futebol. E eu vim embora para Lavras, e quando eu vim embora para Lavras, eu fiquei sem opção. Então, assim, se eu queria tentar de novo, eu precisava da ajuda de alguém. E na época, treinava no Senec, futsal. Quando estava aqui em Lavras, estava treinando no futsal, Senec. E o Vladimir chamou o professor Brandão e comentou com ele. Aí ele me arrumou o Formiga em 2007. Início de 2007. Aí depois que eu fui pro Formiga, aí sim, dentro de campo, eu fui galgando outros clubes. E aí, a partir daí, graças a Deus, foi dando certo as coisas, assim. Pelo menos tava dentro do objetivo. É difícil, passa em time pequeno, 6 meses é bom, 6 meses não é tão bom, mas foi bom, deu para realizar bem o sonho. Bacana. Vocês vendo hoje o futebol, da forma que tá, né? O Rony trabalhando com crianças, tudo. Vocês acham que hoje seria mais fácil vocês se tornarem jogador de futebol do que naquela época ou mais difícil? Quer saber minha opinião? Quero. Muito mais difícil hoje do que na minha época, com certeza. Vou explicar por quê. Porque antigamente não existia a lei do passe, né? Uhum. Então, os clubes, eles conseguiam manter jogador lá. Por mais que eles te prendiam, eles conseguiam manter jogador. Por mais que era enrolado, o jogador ficava no clube e tal, mas eles conseguiam manter jogador dentro desse clube. Em treinamento, alimentando, talvez não tão bem como deveria, mas alimentava. E fazia com que o jogador focasse naquilo e acabava virando jogador. E tinha muito clube. Hoje em dia não tem mais clube, acabaram os clubes. Os clubes que tem são os grandes. Uhum. E para você encaixar um jogador num clube grande hoje, é a coisa mais difícil do mundo. Esses dias a gente tentou levar um jogador pro Cruzeiro. Um dos melhores jogadores que tem na cidade de Lavras hoje no futebol amador. Um menino acabou de fazer 18 anos e nós tentamos levar esse jogador pro Cruzeiro. Sabe o que eles falaram? Que jogador de 18 anos no Cruzeiro não olha mais. Eles não olham mais. Só olha se ele já tivesse jogado campeonatos e tal. E esse jogador ainda não jogou campeonato nenhum. Ele é um bom jogador. Chegasse pronto. Exatamente. Na verdade não é isso. Na verdade não é isso. Mas eles estão muito precoces. Hoje em dia eles querem ver jogador de 9 anos, 8 anos de idade. Eles não vê jogador, no máximo, 15 anos de idade. E o que você acha disso? Qual que é a sua visão? visão? Acho que eles acabam perdendo muito, né? Porque, por exemplo, esse jogador que eu tô comentando com vocês tem um potencial imenso. Idade dele? Fez 18 agora. Fez 18. Mas se ele não conseguir arrumar um time o mais rápido possível, talvez ele fique pelo caminho. E ele tem muito potencial. Que já aconteceu com vários atletas. Não, de com Lavras, vários hein? e vários. É Vários e vários. Ele é lavrense. Solta aí quem que é o... Ele é lavrense. Não, ele chama Gabriel. É um menino, assim, que tem um potencial imenso. O alemão chegou a comentar dele. Exatamente. Também, isso verdade. Mesmo. É um menino que tem um potencial imenso. Mas por ter acontecido isso, ele talvez vai ficar pelo caminho. Tomara que não, tomara que surja uma oportunidade, né? Mas assim, tá muito difícil hoje. Para você colocar um garoto num Cruzeiro, primeiramente, antigamente, eu dou um exemplo do Lincoln, o Lincoln do Atlético Mineiro, cracaço de bola. O Lincoln chegou no Atlético Mineiro com 10 anos de idade, para morar numa república. Na mesma república que o Lincoln morou, eu morei. Em Venda Nova, lá em Belo Horizonte, vocês têm que ver uma loucura, uma bagunça danada, mais de 100 meninos, almoço, janta, uma loucura total, sabe? Mas esse menino chegou lá com 10 anos de idade
e ficou no Atlético até 20, 22 anos. No mínimo, eu acho que no mínimo ele deve ter ficado 12 anos no Atlético Mineiro, para ter virado o Lincoln que virou, né? Mas assim, ele chegou, o pai acabou deixando ele ir. Hoje em dia, isso não existe. Hoje em dia não acontece mais isso. Não tem mais isso. Então, se esse menino não tiver uma condição financeira boa, para um pai bancar ele em Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, sei lá onde você possa estar bem alojado, ou familiar, ou... Se o pai não tiver condição, o menino não vira mais jogador. Ele vai ficar por aqui. Aí a idade vai passando, porque você está aqui treinando em escolinha é uma coisa, você está treinando num nível profissional, por mais que seja com 9, 10 anos, mas você faz treinamento de futebol. Você começa a competir com um nível alto. Aqui não, aqui você não compete com nível alto, você compete com nível baixo. Por mais que esse garoto é bom de bola, mas na hora que ele chega lá para enfrentar esses meninos, ele acaba ficando para trás. Então, na minha opinião, hoje é muito mais difícil do que no meu tempo. Entendi. Isso a gente vê até na própria história de vocês, né? O Rony ainda começou cedo, né? Igual o Vi falou, o Vi já conseguiu mesmo depois, né? Com 22 para 23 anos. 22. Hoje em dia é quase impossível, né? Sabe por que ele conseguiu? Porque tinha o Fabril de Lavras aqui para ele jogar profissionalmente. Foi da onde que ele, na cidade dele, ele treinava, ia para casa, se alimentava, voltava para treinar novamente. Estudava à noite. Estudava. Então ele conseguiu justamente porque tinha o Fabril de Lavras para ele jogar, tanto é que ele jogou, logo depois ele saiu para jogar em outros clubes. Mas se não tivesse o Fabril de Lavras, como que ele ia fazer? Ele não ia jogar bola. Como muitos outros. Esse exemplo desse menino, por exemplo, se tem um clube profissional em Lavras onde ele pudesse desempenhar o futebol dele, ele talvez poderia sair. Mas ele vai jogar futebol amador e geralmente quem que vai ficar, tirando quem gosta, quem vai ficar olhando o futebol amador hoje? Eles olham o nível profissional. Aí. Aproveitando o gancho do que o Rony falou aí, nós temos uma geração hoje com enorme potencial aqui em Lavras. A gente vê a galera de Lavras saindo para jogar futebol amador aí, todos eles teriam potencial para, pelo menos, tentar jogar o futebol profissional. Ingressar no profissional. Ali. Exatamente. O que a gente fala muito aqui sobre Lavras ter um clube profissional é justamente isso, né? Na época de vocês, tinha você, o Gogó, sim, né? Todo cara que tinha referência, né? Tinha referência. E assim, esses meninos, dando exemplo aqui hoje, a gente pega aí Périx, Paulinho, Tavinho, esses meninos tudo. Se tivesse uma equipe profissional aqui dentro da cidade, com certeza no grupo ali eles estariam. Com certeza. Né? E acaba que isso ia surgir oportunidades, às vezes, deles sair desse mundo deles hoje de trabalho e se tornar um atleta profissional. Hoje, se você pegar a primeira divisão de Lavras, igual foi o ano passado, eu observei alguns jogos. Hoje a gente tem a Lavras TV que transmite, né? Bem bacana esse projeto que a gente consegue assistir quando está em casa. Às vezes está em casa com a família e consegue assistir esses jogos. Hoje você consegue montar um time profissional com os jogadores que você tem em Lavras. É lógico que determinada competição você vai ter que pincelar um jogador mais experimentado, um jogador mais vivido, mas o potencial que tem com essa geração de Lavras hoje daria para montar um time profissional. Você tem uma ideia, Genilson? Você tem uma ideia? O Fabril de 88, o Fabril que é campeão do interior de 88, enfrentando Atlético, América, Caldense, Cruzeiro, vários times tradicionais do futebol mineiro, Uberlândia. Do elenco do Fabril, eu vou chutar aqui que o elenco tinha 23 jogadores, que na época não contratava 25, 26 jogadores, porque o clube não tinha condição disso. Se vocês puxarem, de Lavras e região, tinha mais ou menos de 13 a 14 jogadores. De Lavras e região. Lavras eu vou citar para vocês. Chimbica, Catorta, Cláudio, Amarildo de Jaci, Raimundinho de Nepomuceno, o Beca, que é de Tumirim, que jogava sempre, não era titular, mas jogava sempre, Betinho de Ribeirão Vermelho, e a maioria desses jogadores que eu falei para vocês eram titulares do Fabril. Eles eram titulares, eles não compunham elenco, não, eles eram titulares. Giovani, que eu não posso esquecer, Giovani, vocês sabem quem que é o Giovani. Cracaço. Quer dizer, cracaço de bola. Então, quer dizer, a região, além da região nossa, ter muitos jogadores, tinha aonde esses jogadores encaixar. Hoje em dia, infelizmente, não tem. Então, esses meninos
que eu acompanho o futebol amador, eles sempre estão ganhando aí. Com certeza, se eles estivessem aqui, eles estariam lá treinando dia a dia, né? Realmente eles iam ter uma vida de jogador profissional, uma vida de treinamento de manhã, de tarde, a condição física deles ia melhorar, a técnica deles ia melhorar e com certeza eles iam estar dando alegria pra gente aqui dentro da nossa cidade. Mas infelizmente a gente não tem mais. É uma tristeza, né? A gente não ter uma equipe profissional aqui, a gente vê o Atlético, né? A cidade do nosso lado aí, né? Com um time na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e Lavras ficou para trás. Tem potencial para ter e não tá, né, cara? Sim, e o potencial é enorme, né? Só é porque, igual eles falaram aí, o futebol amador da nossa cidade, se você for nos campeonatos mais tradicionais que tem aqui na região, todos os campeões têm jogador de Lavras. Lavrense. Sempre tem a turminha de lá. De amador, né? Eu acho que você falou que é o 15º episódio, né? Se você pegar os jogadores que vieram aqui, você monta um time. Monta um time. Verdade. Sem o G10, né? Porque não, sem a gente não, também, que a gente não tem mais idade por aí. Então o senhor ia, então. Eu tô lá. É isso, você viu o gol meu lá. Sem nós, mas você viu, a galerinha no máximo 30 anos aí é uma turma boa de bola. Turma boa de bola. O Lavras, igual a gente fala, é celeiro, né? Tanto no futebol amador e profissional, né? Tem muitos jogadores que poderiam ter trilhado um caminho mais amplo, né? No futebol profissional, né? A gente sabe que muitos ali, às vezes, ficou pelo caminho, né? Mas tem vários atletas que representaram demais nossa cidade aí no mundão do futebol. Não, Lavras, por exemplo, Lavras é menor que Divinópolis, né? Lavras é menor que Divinópolis. Lavras, Divinópolis não tem a quantidade de jogador, assim, eu digo assim, que jogou em clubes de potencial alto no futebol brasileiro, até fora do Brasil. Divinópolis não tem igual Lavras. Lavras tem muito. Se você for pensar aí, ó, Magal jogou no Flamengo, Briner jogou no Botafogo, Alemão no Botafogo, Caçapa no Atlético Mineiro, Chimbica no Palmeiras, Almir no Palmeiras, Paulo Roberto no Corinthians, Marlon no Cruzeiro e Vasco, e assim vai puxando pela memória, Johnny no Vasco, e assim, tem hora que foge, né? Alejandro, né? Você vai puxando assim, ó, uma cidade de Divinópolis não tem. Talvez tenha sido jogador profissional, mas de potencial para ter jogado num nível alto, muito difícil igual essa cidade aqui. Essa cidade aqui é fora de série. Precisava, né, o futebol. Esse ano eu creio que já vai começar uma valorização um pouco maior a nível amador, né, que é o campeonato municipal, né, com essa parceria aí entre a prefeitura e a Rádio Cultura, né, a gente vai poder ter um campeonato top com premiação e outras coisas que Lavras merece, né? Visibilidade, porque nunca teve, né? Nunca teve. Ninguém nunca soube de campeonato amador do futebol lavrense. A região Bom Sucesso tem, Nepomuceno tem, Campo Belo tem, Lavras nunca foi divulgado nada. Agora parece que esse ano eles vão dar uma, né? Não, e você vê o tanto que quando vocês falam que Lavras é um celeiro, né, de atletas, o futebol amador aqui da nossa cidade, ele tem que limitar a inscrição, ele limita, né, a inscrição de atletas de fora, de outra cidade, né? Porque com os atletas que a gente tem aqui, com o pessoal que a gente tem aqui, a gente consegue montar um campeonato com quantas equipes que vai ser ano, Juninho? 15? Então vai ser 14. 14 equipes só na primeira divisão, né? E ainda tem a segunda e terceira divisão. Exatamente. Né? Muita então, coisa, né? E no mesmo momento que vai estar rolando 3 divisões em que os jogadores não se repetem, né? Porque não pode repetir. Exatamente, porque na hora que vai estar rolando a primeira, a segunda já vai estar jogando junto e quem jogou não pode disputar nenhuma. Jogou a primeira, não pode disputar a segunda nem a terceira. Então, realmente, o futebol aqui é algo apaixonante na nossa cidade. Né? Outro que vocês fizeram parte também dentro da nossa cidade, que é tradicional aqui, é o futsal. Né? O Rony, eu acho que ficou mais pra fora, chegou a jogar também aqui no time de lá, mas já velho, né? Depois já com 39 anos. Já tava no LTC, né? Quando exatamente. O Vija pegou a fase ali do Senec, igual a gente tava comentando aqui, depois eu quero que o Vladimir
tire a dúvida nossa. Tem aqui. Porque diz o Vi aqui, né, Vladimir? Ô, galera, só cortando aqui, pode vir, que tem cervejinha à vontade aqui. Inclusive, né, G10? Inclusive, aproveitar, deixa aqui, agradecer, né? O nosso amigo da 011, né? Isso aí, da nosso Dega parceiro, 011, parceiro nosso aí. Esse parceiro Caio, né? A Que Dega é isso? 011, sempre fortalecendo aqui a nossa resenha. Com cervejinha Mais uma gelada. vez aí, desde o primeiro episódio, o cara tá junto com a gente aí, dando aquela moral. Precisou daquela cerveja gelada, daquele refrigerante e outra. E monta uns combos lá também, viu, G10? Monta? Ah, monta. Eu tava vendo lá hoje. Hoje eu fui lá buscar, tô vendo E aquele lá. tal de Tem copão? tem uns copão lá. Pode passar lá na madrugada lá, dar uns murros na... Você falando do copão, É. eu fui no aniversário com o William. No outro semana ele chegou com o copão lá, as crianças achou que era suco de morango. Queria beber o Ela suco. falou, suquinho de morango, picolé. Aí é perigoso, hein? Aí fica assim. Mas um abraço pro Caio aí da Adega 011. Tamo junto. Né, mas voltando, né, no futebol amador, né, que a gente tava do futsal, Vi. Vou tirar a prova limpa aí, que você falou que foi quantas vezes campeão da Alterosa? Eu não lembro se eu tava nas 6 da Alterosa, na EPTV eu tava, então assim, se eu não estava, foi em uma delas só, se eu não me engano, 2005, não sei, não lembro de cabeça não. Mas se eu não estava em todos, eu não estava em uma só. Não, mas talvez você não tenha ganhado 4 Alterosas e uma EPTV, não é isso? Talvez você Não, mas esteja foram confundindo. acho Mas que foi lá 6 ou 5? 6 Alterosas e uma O EPTV. Juninho tá falando que é 5. 5 Alterosas. Você que Ah, tá- não, então se eu não estava em uma. Você que Uma tá delas que eu aumentando não uma aí. lembro, Você me recordo tá lá. querendo ser hexa sem ser aí. Ó. Tá igual, Nem o Brasil é igual o esse. Cruzeiro foi tri sem ser tri. Eu não lembro de cabeça, não. Juninho, suspende a cerveja do homem. Já Cruzeiro começou a foi tri sem ser lereia. tri, igual o Amador aqui. O Palmeiras é... Quem começar a falar com o Neymar, é só o Década, Neymar, porque foi ele que treinou o Neymar, que ele que ensinou, aí Não, pronto. tadinho do Neymar treinar com o Vi. O Vi dava os treinos lá que acabei e falei aqui, ó. Antes os treinos do Tchãozinho, porque o treino do Vi no Fabrício era- físico... Brabo. Eu não gostava de correr, tinha que treinar os outros pra correr pra mim, né? Não, e o sol lá no Fabril lá, 80 graus. Rachando E sensação tá lá. térmica de 104. Mas deu bom. Foi quinto na Nova Lavras lá no ano, no Mineiro, se eu não me engano. Teve bom, né, Foi Vi? quinto lugar no Campeonato Mineiro da Júnior, né? Pela Júnior. Nova Lavras. Foi É. bem legal esse projeto aí. Isso aí, mas o futsal, né? O futsal sempre na nossa cidade. Vitorioso, o professor Vladimir aí sempre fez várias equipes top. Né? Rony, quando você participou do futsal, depois já de ter voltado, né, do futebol profissional, foi uma honra, né, para os meninos ali. Eu acho que você pôde acrescentar, né, com a história que você conquistou no futebol. Acrescentar para aqueles meninos que estavam numa transição, né, naquela época que você pegou, quando você jogou no futsal, porque já tinha muitos que, igual o Vi, Mosquito, o pessoal que já tava parando, e você entrou nessa transição. Na né? verdade o Vi não tava, Aham. o Vi aqui não estava, o Mosquito tava e o Vi Preto tava. Aham. Que jogaram assim comigo. Aí vem essa geração do Rony, né? Aquele outro, o Sim. Rony. Ele, o Salles, eu joguei, Adelino, eu joguei com esses meninos aí. Eu Certo. peguei eles. Mas, na verdade, eu cheguei a jogar futsal novo, né? Uhum. Tinha uma escola de futebol aqui que chamava Sete. Eu joguei futebol de salão lá. E o nosso time era muito bom. Nosso time era máquina. Marlon, o Ricardo Pé, que jogou no Cruzeiro. O Fabrício, ele não mora mais em Lavras. Eu jogava. E a gente jogava com times do interior de São Paulo. Chegou a jogar contra o Tejusa, que é de Indaiatuba, que era uma máquina no futebol paulista. Social Ramos, que era uma máquina no futebol carioca de futsal. Que nós fizemos torneio aqui em Lavras na época. Sabe quem saiu do Social Ramos? Ronaldo Fenômeno saiu do Social Ramos. Sabe quem saiu do Tejusa? Deco saiu do Tejusa. Essa era a gente disputava. Só que como eu saio novo para jogar futebol de campo, eu acabo jogando pouco futsal aqui. Mas teve uma época que teve um Joju aqui em Lavras. E o Vladimir, eu tava aqui em Lavras, o Vladimir queria que eu jogasse, eu tinha idade na época. E
o time era muito bom. Era esse pessoal que eu acabei de falar, Marlon, Júlio, Fabrício, o Ricardo Pé. Era uma máquina o time no futsal. E eu, por desleixo meu, eu acabei não levando um documento lá pro Vladimir e eu acabei ficando de fora desse Joju. E na final aqui, perde para Passos aqui. Quem jogava no time de Passos era o Marcos Paulo, aquele volante do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Rapaz, mas esse Vladimir ficou bravo comigo, cara. Ele fala até hoje comigo quando ele tá meio, ele bebe um pouquinho, ele fala assim: eu perdi aquele Joju por sua causa. Se não fosse, se você tivesse junto com a gente, tinha ganhado aquele. Eu falei, passou, já passou. E pra quem não sabe, o Joju na época era como se fosse um campeonato mineiro, que era fortíssimo, todo mundo disputava. Hoje diminuiu bem. É isso que eu vi. O Joju caiu bastante, né? Sim. Porque até na época que eu cheguei, eu treinando pelo LTC, disputar o Joju era um campeonato muito forte. Muito forte, sempre com grandes equipes. Hoje o nível já caiu bastante. Não sei se é a geração, viu? Essa geração tá um pouco complicada. Tem os meninos que estão ali no caminho, querendo praticar esporte, mas a grande maioria já não vai mais jogar aquele futebol de rua, né, Rony? Você que tá lá que trabalha com os meninos, você vê a dificuldade que é. Exatamente. Né, pra você formar ali as categorias, tudo certinho, porque parece que tá faltando meninos, né? Exatamente. De qualidade técnica, sim. Sim. Não é como antigamente, não, porque realmente a gente vinha da rua. Se eu não me engano, nesse Joju que eu acabei não jogando, nem estudando eu tava na época, assim, eu não tava estudando e a maioria dos meus amigos também que jogavam não tava estudando. Hoje em dia você tem que estar estudando. Logicamente que era um erro no passado, né? Que tinha que estar estudando, né? Mas hoje em dia só pode jogar quem tá estudando e tal. E tipo assim, eu era da rua, os outros meninos eram da rua. Da rua a gente era introduzido dentro introduzido dentro da quadra, né? E por isso eu acho que a gente desempenhava bem legal mesmo. E aí que você acabou de comentar, eu vim jogar depois de velho, né? Tinha pé no chão, aí. Antigamente todas as ruas eram para depois que chute no pé. Muitas vezes era descalço, né? Era só no centro. Muitas vezes era descalço mesmo, né? Muitas vezes descalço. Fala. Trivela era pegar uns 3 dedinhos do pé mesmo ali, né? Chegando no momento aqui da nossa resenha, eu gosto, pesado que a gente vai falar um pouco do futebol internacional. Eita! Onde esses dois caras que estão aqui, né, teve a oportunidade de jogar futebol fora do nosso país. Passaporte agora, tem que conferir os passaportes dos meninos aí. Então, Vi, queria que você começasse, né, com a sua experiência fora do país. Qual foi o país, qual foi a equipe que você jogou fora? Como que foi conviver, né, num país diferente, cultura diferente. Experiência sua ali. Essa experiência fora do país. Queria que você contasse um pouco pra gente e pra toda a população lavrense aí que tá tendo a honra de assistir vocês aí. Pra mim foi a melhor experiência da vida, né? Você, quando tá jogando futebol profissional, você sonha em jogar fora do Brasil pra ver como é que é. Uhum. É lógico que todo mundo sonha em jogar na Europa, claro, mas é muito difícil. Então, assim, pra mim surgiu a oportunidade de jogar na Tailândia. Até retornando um pouco, em 2006, na época do Fabril, surgiu a oportunidade de jogar no Marrocos, onde o Cleverson Verminho estava lá na época e ele arrumou para ir para lá. Infelizmente, na época não deu certo. Mas aí eu sempre permaneceu à vontade de ver como é que seria jogar fora do Brasil. Aí em 2009, a gente estava no Tricordiano, nosso time bem, acabou subindo lá no Tricordiano, então trouxe destaque para todos os jogadores. Veio um empresário de Poços de Caldas para levar um dos meninos para a Tailândia, que jogava nosso lateral direito, Dudu. Foi para a Tailândia no início do torneio, a gente estava começando o Campeonato Mineiro. Ele foi embora e ele abriu as portas para todo mundo lá. E esse empresário ficou cheio de moral lá. E voltou para o Brasil para levar mais gente. Na época o Gogó era artilheiro, o Flavinho Gogó era artilheiro do Campeonato Mineiro. E queria levar ele. E o Gogó sempre muito tímido, né? Muito acanhado com as coisas. Falou assim, não, eu até animo ir. Mas eu quero levar mais alguém. Aí, mas quem você quer levar, tal. Aí o Gogó falou, vamos levar o Vinícius, tá aqui.
Aí um dos empresários que estava na mesa falou, não, a gente veio para conversar com ele também, alguma coisa assim, pede pra ele já vir cá e trazer o DVD. Aí na época a gente foi lá, reuniu lá num restaurante em Três Corações e fomos pra Esse pra DVD Tailândia. foi que o Coroa fez? Foi, exatamente. É, Ele que isso, ajudou a hein, editar as Coroinha? imagens lá. Qualidade. Na época me empregou, foi bacana. Naquela época lá ele tava com 60 anos, então, certo, Coroinha. Você tem, né? 10 anos atrás, né? Ele falou que tá com 72. É isso aí. Aí fomos 70, pra corrigir. Tailândia em 2010, a primeira vez que eu fui. Chegamos lá na intertemporada, os times estavam de férias no meio da temporada lá e estavam precisando contratar. Nós fomos levados para o Chonburi, que chama lá na época, que é um dos times mais tradicionais da Tailândia. É uma cidade ao lado de Bangkok, de 1.100.000 pessoas aproximadamente, uma cidade litorânea, então Titinho. é uma cidade ótima para se viver. E o clube... Quase do tamanho de Ribeirão Vermelho ali, ó. Né? Por aí. É, exatamente. E o mar também igualzinho. É, igualzinho do mar. Igualzinho. E aí, o clube tinha uma estrutura fenomenal, nossa, quando eu e o Gogó fomos no avião, a gente ficava brincando, a gente vai treinar em cima de elefante, a gente vai voltar em cima de outro animal, que a gente não sabia o que era lá, né? Chegou lá, nós ficamos impressionados com a estrutura. O clube tinha 2 estádios, um para 60.000 pessoas, para jogar os clássicos e as copas internacionais, e um estádio para 25.000 pessoas para jogar o campeonato local, e todo sempre lotado. E fora tinha um hotel que morava no hotel, eu e o Flavinho Gogó, só nós dois, um hotel com 60 quartos, morava nós dois. Então assim, a gente ficou impressionado com a estrutura, cara, tinha restaurante, tinha tudo, a gente precisava pôr a mão em nada. E eu fiquei encantado com aquilo, porque eu tava esperando completamente outra coisa. Aí treinamos lá, fizemos todos os testes necessários, o time gostou da gente, mas não chegava num consenso de salário, cara. Salário e luva e o empresário com os diretores do clube não chegavam num consenso. E na época, com o Gogó, como estava artilheiro do Mineiro, cara, começou a aparecer um monte de proposta aqui no Brasil para ele. Uhum. E ele começou a querer vir embora. Aí eu falei, Gogó, nós viemos junto, nós vamos embora junto, cara. Vamos esperar aí para ver o que acontece, mas eu, por mim, eu ficava. Independente do salário que vier aí, eu queria ficar, porque eu queria viver aquilo ali. Pelo menos eu acreditava que aquilo ali para mim ia dar certo. Aí não deu certo, não chegou num consenso no Chonburi. Tá? Na época o Chonburi era líder do campeonato tailandês. Aí nós fomos fazer uns treinos no Bangkok United. Aí já era completamente diferente. Era um time dentro de uma universidade. Assim, tinha uma estrutura legal, profissional, tal, mas era um time dentro de uma universidade, então assim, e era o último do campeonato. Não tinha o mesmo apelo, assim. Aí aquilo ali já não encantava tanto, entendeu? Mas aí nós fizemos um jogo, eu não vou esquecer, foi 3-2 o jogo pro nosso time, 2 gols do Gogó, 1 gol meu e 2 assistências minhas pra ele. Então os caras ficavam encantados, velho. Gol de cabeça, né, do Gogó. Nossa, eu acho que dessa vez não foi. Nossa. Mas o Gogó, depois eu vou contar uma dele, que o Gogó foi artilheiro 2 vezes na vida dele. Do meu lado. Sem ele nunca foi. Eu até brinco com ele em relação a isso. Mas aí, a hora que acabou, os caras queriam ficar com a gente, mas não deu acordo financeiro. Parece que o empresário não estava satisfeito com o valor que estava oferecendo. Na época nem chegou a passar pra gente. Falou, não vai dar certo aqui. Vamos embora pro Brasil. Aí eu vim embora, o Valdir, na época, o empresário, falou o seguinte: mantenha-se em atividade 4, 5 meses aí, que no fim do ano já é certeza de você voltar. Aí eu falei, opa, beleza. Aí eu fui pra Patrocinense, até foi muito legal a experiência lá, que era um time que tinha parceria com o Santo André. Então eram só jogadores do Santo André e tinha 2 fora, que era eu e o Cristiano Goleiro, que é um grande amigo também, que na época a gente jogou com esse pessoal do Santo André lá. A gente acabou subindo também, foi bem legal a experiência lá em Patrocínio. Aí no fim do ano não deu outra, chegou o e-mail do empresário, que era para apresentar a fim de outubro, ou fim de novembro, se eu não me engano, já em Bangkok, no time do Exército. Em Bangkok, chama Army United, e cara, aí foi uma experiência sensacional. Cara, é um país igual ao Brasil,
Calor pra caramba, pessoal receptivo, a comida é excepcional. Mudou a tática, aprendeu a jogar granada. Não, e no começo, a gente vivia rotina de exército. Apesar de a gente morar fora dos brasileiros, nós éramos 5 brasileiros de início, depois viraram 7 e mais um camaronês e um japonês. Mas no início, a gente vivia rotina de exército. Então a gente tinha que apresentar todo dia 10 para 6. Formatura. Vestir o uniforme do clube, hastear a bandeira. Aí tocava o hino da Tailândia lá, que a gente não conseguia entender nada, mas tocava. Depois a gente treinava, ia pra academia, ia pra casa e treinava à tarde de novo. O nosso time era o único que treinava 2 períodos lá na Tailândia, porque é um calor infernal. 6 horas da manhã tava 38 graus, mais ou menos, e uma umidade gigante. Tá louco. Então, no começo, cara, a gente perdeu 7, 8 quilos cada jogador brasileiro lá, porque não conseguia comer a quantidade que a gente comia no Brasil. A comida é boa, muito boa, mas é diferente. Tem muita pimenta que dificulta, e treinava demais. Cara, então dificultou. Agora, depois que a gente se adaptou, que a gente negociou essa não ida, hastear a bandeira 6 horas da manhã lá. Pimenta demais, treinava de fralda. Era bravo. Tem uma história engraçada. O Rafael, um dos jogadores, era baiano, de Salvador. Acostumado com a pimenta. E ele chegou um pouquinho depois da gente. Aí o Rafael chegou, a gente tá lá a gente já tinha 22 dias de Tailândia, e ele chegou e a gente falou: Rafael, cuidado com a comida. Aí eles separaram, tinha a comida dos tailandeses e a comida dos estrangeiros, era separado. Era só tirava a pimenta, o resto era tudo igual. Aí a gente falou pra ele: Rafael, toma cuidado com a pimenta, cara, é foda, cara, é muito forte. Aí ele falava assim: aqui é baiano comer pimenta, eles não deixam entrar em casa. Eu falei: então vai. Entrou de cara pra trás na Carolina Rita. Mas ele teve um problema no estômago, ele ficou 10 dias arrebentado, ele perdeu uns 15 quilos, cara. Nossa, impressionante, acabou com ele. Aí você que quer dica de emagrecimento aí, só entrar em contato com o nosso amigo aqui que vai passar o nome da pimenta. Lá da Tailândia, que é bravo. 15 quilos. Coroa até resgatou lá uns golzinhos do... Será que... esse foi pelo América Flotone. Vamos passar uns gols aí do... O Fabril contra o Cordiano. Esse em 2008, bacana esse aí. Essa época aí. Coroa, depois você volta o primeiro gol lá que passou na hora que começou. Gospela, gol de cabeça. Eu tava entrando no estádio esse jogo aí. Foi esse gol mesmo. Esse aí foi pelo Formiga. Primeiro gol. Foi o primeiro gol pelo Formiga. Esse pelo Formiga também. Que isso, hein, pai? O DVD do Coroa aí, ó. Ele que fez pra nós esse DVD. Isso aí. Aí do América Flotone. Arquivo X, momento Arquivo X. Aí sim. Mostrou o primeiro lá, Juninho, aquele primeiro gol que... O Bravo foi Nepomuceno? Coroa, nesse DVD vai ter o gol de Nepomuceno e vai ter o de Uberaba também. O de Nepomuceno foi o primeiro gol, o primeiro que passou ali na hora que você estava contando a história do baiano. Que isso, ó. Esse aí já não tá nos... Olha o gol do Gogói. Aí já não tá nos gols mais. Aí. Os passes. Mas aí, finalizando a história da Tailândia, cara, foi bacana porque o exército na Tailândia tem uma relevância muito grande. Então, ele que organiza tudo. Então, a gente tinha acesso a tudo. As lutas de Muay Thai, que lá é o primeiro esporte. Então, assim, o exército se organiza e eles deixavam uma van disponível pra gente. Então, a gente pegava, entrava na van dentro de casa, eles levavam a gente no Lumpini Stadium lá, que é o estádio mais famoso de Muay Thai lá, pra ver as lutas, cara. Era sensacional. E quando não era luta, era torneio de Sepak Takraw, que é o futevôlei deles, que é uma bolinha de bambu pequenininha, numa quadrinha de cimento, e eles dão bicicleta, e eles fazem cheio de manobras lá, é bem bacana. Então a gente passou a ter acesso a tudo. E pela primeira vez no futebol eu consegui realizar o sonho, porque aí eu vivi a primeira divisão realmente. Era entrevista todo dia, era fazer propaganda de marca esportiva. A gente tinha um patrocínio esportivo de uma marca Pan, chamava Pan, lá da Tailândia. Então a gente ganhava chuteira, a gente ganhava roupa, fazia propaganda da Acer de computador e celular. Na época estava lançando esses celulares de hoje, que antigamente era só os de teclinha mesmo, né? Então assim, era um celular que você direcionava na parede, apareciam as imagens. Então assim, foi pela primeira vez, foi ali, além de viver o futebol de primeira divisão, eu consegui
realmente realizar o sonho de jogar a primeira divisão. Então ali foi muito bacana. Que top, cara. Bacana. Agora o Rony, né, Rony? Conta pra gente um pouco da sua trajetória fora do país, né? Qual foi o país, qual clube, né, que você jogou, né? Queria que você contasse essa experiência internacional pra gente aí. Então, eu joguei o Campeonato Mineiro de 2003 pela Caldense. Jogo o Campeonato Mineiro de 2003 pela Caldense. Aí, termina o Campeonato Mineiro, a Caldense vinha de um título mineiro de 2002. E eu entro praticamente no mesmo elenco que foi campeão. Mas antes de eu ir para a Caldense, eu tenho uma proposta para fora do Brasil. Um empresário me liga, pergunta se eu quero ir para fora do Brasil, eu respondo que sim. E ele falou para eu aguardar. E nesse período, a Caldense está me ligando sempre, logicamente junto com o empresário, para me contratar. E eu tinha dado um prazo para o empresário, por exemplo, dia 20, até dia 20 eu espero, porque senão eu tenho que me empregar aqui no Brasil. E aí, chega dia 20, o cara não entra em contato, eu pego minhas coisas, acerto com a Caldense e vou para a Caldense. Chega na Caldense, eu tinha viajado do Paraná para Caldense, o dia todo lá, uma viagem longa. Chego 5 horas da tarde em Poços de Caldas, vou fazer um treinamento ainda, uma corrida de 40 minutos, eu lembro como se fosse hoje, o treinador manda eu correr 40 minutos lá em volta do campo. Quer dizer, eu fiquei morto, né? Tava cansado, fui, jantei, deitei e dormi. No outro dia cedo eu acordo, eu não tinha celular, eu tava sem celular. Eu acordo e vou treinar. Beleza, eu acordo, vou treinar, vamos num parque lá em Poços de Caldas treinar, volto, quando volto, um treino meio pesado, volta, eu recebo um recado. Não, primeiro eles falam assim, você precisa ir lá na sede para assinar seu contrato. Beleza, fiquei feliz, fui lá na sede, assinei o contrato, eu terminei de assinar o contrato, eles me dão um recado falando assim, sua mãe ligou aqui, atrás de você. Eu falei, mas como que a minha mãe já sabe até o telefone daqui, como? Não, sabia que eu ia para Poços de Caldas, mas não era tão fácil questão de telefone, né? Eu na mesma hora vou no orelhão, ligo, oi, tudo bem? Bem, tá, o empresário acabou de ligar falando que deu certo o negócio para fora do Brasil. Eu falei, é mesmo? Desliguei o telefone, fui na sede da Caldense, falei assim, eu tenho uma proposta para fora do Brasil aí, rasga meu contrato aí que eu acabei. Não, ele falou, não vou rasgar não. Não tem jogador igual nas suas características aqui, eu não vou rasgar não. Aí pediu o empresário para ligar em Poços de Caldas, na época ele me falou assim que a Caldense pediu $30 mil para me liberar. $30 mil na época era um dinheiro bom. Aí ele me falou isso, e ele falou assim, se eu tivesse $30 mil, eu dava na sua mão, em vez de eu dar para eles, eu dava na sua mão. Mas eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, beleza. Aí eu fui lá, só que eles foram falar assim, o salário que nós acertamos com você, nós vamos reajustar esse salário para você ficar aqui com a gente. Eu falei, beleza. Aí joguei o Campeonato Mineiro, termino o Campeonato Mineiro, eu vou para Florianópolis, para o Avaí. Vou para o Avaí. Chego lá no Avaí, treinando bem e tal, só que no Avaí tinha mais ou menos, cara, no vestiário, na ressacada, a gente trocava na ressacada. Tinha mais ou menos 50 jogadores dentro do vestiário. Era uma loucura. Eu ficava pensando, gente, como que eu vou jogar aqui? Assim, né? Como que eu vou jogar por causa de futebol? Porque tinha muita gente, né? Ficar ali no meio da turma. Tinha muita gente, cara. Mais de 50 para treinar, uma loucura para trocar de roupa, de ver. Aí fiquei lá mais ou menos um mês no Avaí, mais ou menos um mês por aí. Tinha uniforme pra essa cambada toda? Tinha, né? Porque o Avaí é um time estruturado, pelo menos, né? É um time estruturado. Aí dá um mês e os caras, a Avaí tá com 4 meses de salário atrasado, esse negócio todo. Eu falei, o quê, meu amigo? E tem um cara me ligando, falando assim, eu quero te levar pro Cerro Porteño do Paraguai. Pro Cerro Porteño. Eu falei, não, então acerta tudo aí. Acertou, eu meteu o pé. Fui pro Paraguai, foi a minha primeira experiência fora do Brasil, vou pro Cerro Porteño. Aí chego lá no Cerro Porteño, faço meu primeiro treino, cara, a turma ficou deslumbrado comigo.
treinei bem pra caramba e tal. Só que aí o empresário vira e fala assim, ó, só que o Cerro também tá na mesma situação, atrasando salário pra caramba e tal. Falei, cara, eu, sinceramente, eu não quero... Porque, na verdade, nunca tinha acontecido comigo de jogar num clube onde atrasar salário, nunca. Sempre os clubes que eu tinha jogado, que tinham sido poucos até então, tinha sido poucos, então aquilo lá me assustou. E aí o empresário me tira de lá e me leva pro 12 de outubro. 12 de outubro foi um time que ele jogou a Libertadores na chave do Santos, ele tinha sido campeão paraguaio 1 ano antes de eu chegar. Ele tinha sido campeão paraguaio 1 ano antes de eu chegar. Então, eu novamente pego praticamente o mesmo elenco que tinha sido campeão no Paraguai, que tinha jogado a Libertadores 1 ano antes. E aí, cara, eu vou pra lá e vou muito bem, cara. Vou muito bem mesmo. A minha estreia eu faço um gol de voleio na minha estreia, cara. Um golaço de voleio. Você tá doido. Um golaço mesmo de voleio, sabe? E nesse jogo eu saio como melhor em campo. O próximo jogo contra o Olímpia eu saio como melhor em campo. E o terceiro jogo, eu jogo 3 jogos seguidos e ganho como melhor em campo. E o que acontece? Por que eu passo a ser titular do time depois? O camisa 10 do meu time, que era o camisa 10 do meu time, que chamava Walter Ávalos, um cracaço de bola, ele é convocado para as eliminatórias para a seleção paraguaia. Ele é convocado para as eliminatórias. E eu era um meia e eu entro no lugar dele, né? E na época não tinha numeração de camisa fixa, né? E eu, modéstia à parte, assim, sempre gostei de jogar com a camisa 10, assim. Eu tinha muita sorte com a camisa 10. E eu vou e entro, jogo com a camisa 10, estreio com a camisa 10, faço gol, jogo o segundo jogo. No segundo jogo o Walter Ávalos ainda está na seleção. Ele ainda está na seleção. E eu jogo contra o Olímpia e ganho como melhor em campo novamente. O Walter Ávalos volta da seleção e a gente ia jogar contra o São Lourenço. Um time na época, primeira divisão lá e tal. Eles me tiram a camisa 10, dá pro Walter Ávalos e me dá a camisa 8. E a gente joga esse jogo contra o São Lourenço e empata em 0-0 dentro de casa. E o Walter Ávalos não desempenha bem nesse jogo, sabe? Não sei lá por quê. Porque eles assim, eles ficaram doidos de ter eu, e nessa época eu já estava jogando de meio campo. Eles ficaram doidos de ter nós dois como os dois meia do 12 de outubro, sabe? Porque eu fui muito bem, cara, e eles falaram assim, vai encaixar, Walter e Rony, Rony Ellis me chamava, né? Vai encaixar bem. Aí beleza, eles vão, a gente empata esse jogo, aí vem o Cerro Porteño, jogo do Cerro Porteño. Esse jogo, até minha mãe assistiu esse jogo ao vivo lá, ela vai pra lá com a tia minha. E aí treina durante a semana e tal. O treinador vai e faz a escalação do time com o Walter Ávalos fora do jogo. E eu jogo com a camisa 10 e ele fica de fora fica no banco pra mim, cara. E, assim, foi uma coisa assim que eu falei, pô... Responsabilidade também. Né? Não, eu, assim, modéstia à parte, né, joguei legal, fui muito bem mesmo. Mas isso aí pra mim foi assim, porque o cara, ele era campeão, ele era jogador do Olímpia. Titular também da seleção, né? Campeão, ele foi campeão, ele jogou no Olímpia, depois ele vem pro 12, é campeão pelo 12, quer dizer, o 12 é um clube na época considerado pequeno que é campeão paraguai. É como se fosse o Sport Recife, Chapecoense, vai lá e ganha o campeonato brasileiro. Com o Flamengo, Palmeiras, entendi. Você tá entendendo? E o 12 foi. E nesse ano eu vou e consigo colocar esse cara no banco. Pra mim foi uma surpresa. E eu, ao mesmo tempo, falei assim, pô, tô jogando bem, né? Aí eu jogo o Campeonato Paraguai, volto pro Brasil, jogo no social de Coronel Fabriciano, Campeonato Mineiro, jogo 2, 3 partidas. E o mesmo empresário que me levou pra lá, pro Paraguai, me tira do social e me leva pra Rússia. A Rússia é minha primeira experiência fora do Brasil. Aí jogo lá, faço uns golzinhos no time que eu fui, chamado Chinic lá e tal. Só que empresário é uma loucura. Empresário, ele quer ganhar o dinheiro dele. Ele não liga muito pra você não, sabe? E aí ele faz uma proposta muito alta pra esse time da Rússia.
E eu acabo Perdendo. voltando. Eu acabo voltando porque os caras não quiseram pagar o que ele pediu, né? E ele dançou e eu dancei também. E aí eu volto, mas nesse período eu encontro um cara lá, um empresário lá, que estava com 2 brasileiros que jogavam no Curitiba. A gente estava junto no quarto, a gente estava no mesmo time, né? E conversando lá. Aí eu falo assim, aí ele entra no quarto, ele era croata, esse empresário era croata. E ele falava bem português, aí ele falou assim, gostei do seu jogo, nesse jogo eu fiz 2 gols no jogo, nós ganhamos de 3-0, eu fiz 2. E aí ele fala assim, jogou muito no jogo ontem e tal. Eu falei, não, legal. Mas e você com o seu empresário? Eu falei, não tô muito bem com o meu empresário não, ele tá meio me enrolando e tal. Aí eu falei pra ele, você não tem nada não tem um time pra mim não? Ele falou, não, eu não posso fazer nada porque é antiético. Ele ainda falou assim, antiético e tal. Eu falei, não, mas qualquer coisa, tá tudo bem. Pegou meu telefone, eu venho embora pro Brasil, tava aqui em Lavras meio assim, cara, e agora o que eu vou fazer? Meio desesperado, sabe? Tinha uns times me ligando aqui do Brasil, mas eu tava... Aí ele tava na cabeceira da cama da minha mãe, o telefone toca. Era esse empresário. Falou com essas palavras. Era de manhã, bom dia. Quer vir pra Croácia? Eu falei, quero, claro que eu quero. Ele falou, não, então faz o seguinte, arruma um time pra você jogar aí, dentro de um mês eu te ligo pra você vir pra cá. Eu falei, tá bom. O Uberlândia queria me contratar, eu fui pro Uberlândia, fiz uma cláusula com o Uberlândia, porque senão eu ia tomar igual eu tomei da Caldense, né? Uhum. Fiz uma cláusula, o presidente aceitou essa cláusula, fui lá, joguei no Uberlândia, fiquei um mês, deu um mês certinho. Cravado. O empresário ligou, falou, pode vir, sua passagem está comprada para segunda-feira e tal. Isso era um final de semana, fui lá, conversei com o presidente do Uberlândia, chamava Eduardo, gostava de mim demais, me liberou e eu fui embora e fiquei lá 5 anos na Croácia, jogando lá. Eu não vou me arriscar a falar o nome do time da Croácia, né, Rony? Queria que você falasse pra gente. Não, então, na verdade eu joguei em 3 clubes lá. Eu joguei no Poçuché, que é um clube pequeno. Na verdade eu vou para fazer uma ponte da Croácia para a Ucrânia. Uhum. Isso foi o que foi falado para mim. Falei, não, ok, chego lá nesse clube, jogo, nos 6 primeiros jogos, eu faço 6 gols nos 6 primeiros jogos. 6 jogos, 6 gols meu. Eu jogava de atacante, eu não era meia, jogava de atacante. 6 jogos, 6 gols. Só que no 7º jogo eu tenho uma lesão de pubis, cara. Tenho uma lesão de pubis e eu tive que fazer uma cirurgia. Uhum. Mas esses 6 jogos chamou muita atenção. Eu saio, aí eu faço a cirurgia, faço uma preparação lá. Eu já não tô mais nesse time, eu já tinha saído desse time. Eu tava em Zagreb, no apartamento dele, lá na Croácia, que é a capital. Zagreb é a capital da Croácia. Uhum. E eu tava lá, me preparando e tal. Ele teve um dia lá, ele falou assim, amanhã você vai para um time da Ucrânia. Eu entro no carro, tô indo a caminho desse time da Ucrânia lá, estava fazendo pré-temporada não sei aonde. Eu lembro como chegou num pedágio, o empresário que estava me levando para o carro, recebe um telefonema, conversa lá com ele e tal, quando vê, a gente volta. A gente voltou. Eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Uhum. E aí voltamos. Só que tinha um time de Zagreb que chamava NK Zagreb. Ele é da capital, é como se fosse um rival do Dinamo Zagreb, sabe? Uhum. E aí eu sou contratado por esse time. O meu 2º time lá. Uhum. Só que aí, Genilson, eu volto de lesão de pubis e eu pego um treinador, cara, que era completamente louco, maluco, em treinamento, sabe? E eu tava bem, treinando, só que parece que o cara esqueceu que eu tava voltando de uma lesão de pubis. E eu vou num certo jogo lá, eu entro num jogo lá, tava no banco, entro num jogo, amistoso, era pré-temporada ainda, um frio danado. Entro num jogo lá, sinto um estalo no pubis de novo. No pubis, E aí, cara, aquilo lá arrebentou comigo e eu acabei, esses 6 meses que eu fui pro Zagreb, eu acabei não conseguindo jogar por causa dessa lesão. Uhum. Só que o legal de tudo, de eu ter convivido na capital, em Zagreb, foi que eu convivi muito com o Eduardo da Silva, não sei se vocês sabem, jogou no Arsenal, jogou no Flamengo. Com o Luka Modric, né, que hoje é um fera aí do futebol mundial,
Eu convivi com eles por causa do Eduardo da Silva, né? Que ele jogava no Dinamo Zagreb, né? Tem o Samir também. O Samir é um... Ele jogou a Copa de 2014, né? A Croácia jogou a Copa... Ele foi convocado para a Copa de 2014. É um baiano naturalizado croata. Então eu tive um convívio legal com eles. E depois eu vou para Širok. Širok é na Bósnia, só que é na parte da Bósnia croata. É na parte da Bósnia croata. Tanto é que eu não sei se você já viu uma camisa do Širok, azul. Já vi. A bandeira é croata. Eles não é bandeira da Bósnia. É bandeira croata. E lá eu sou campeão sou campeão da Copa da Bósnia, campeão da Bósnia, jogo Copa da UEFA, jogo Champions League. Tudo lá no Širok, que foi o terceiro time que eu joguei. Esse time foi um time que eu assinei contrato de 3 anos, fiquei 3 anos. Poderia ter ficado muito mais, mas eu acabei optando por voltar pro Brasil. Foi mais ou menos isso aí. Bacana demais, né? Pai, tá vendo? Futebol pra internacional, hoje tem, sério. Vamos um pouco dos nossos patrocinadores, né, Soério? Vamos falar um pouquinho deles, né? Vamos lá. Falar um pouquinho do Deco Barbershop. O que você tem para dizer do Deco Barbershop, o G10? Soério, do Deco é o salão dos boleiros, né? Você quer uma resenha de boleiro, é só ir lá, né? O Deco, o Curu e o Mário vai te atender super bem. Quero pedir desculpa pro Curu. Tá brincando com o Curu, que as brincadeiras, deu um murro nele hoje lá. Foi sem querer, viu, Curu? Arrancou a dentadura dele. Quase que o dente do homem sai. Aí, ó. Né? Então, desculpa. É nosso parceiro lá do Deco Barbershop. Muito obrigado pela parceria aí, Deco. Mas o Curu tá só com o dentinho cariado, o resto tá tudo podre. Tá tranquilo. O Curu colocou lente, ou seja, quase que eu tinha que pagar lente pra ele. Pouquinho dente na boca, 36 dentes na boca, não sei pra que isso tudo. Isso aí. Ai. Da Júlia Ravini. A Júlia Ravini é bronzeamento artificial e natural. Sim. Né? Precisou dar um presente pra sua esposa, pense em dar um bronze. Júlia Ravini, bronzeamento artificial e natural. Aí é qualidade, hein? Aí é qualidade. Precisou dar um banhozinho naquele gatinho, no cachorrinho, no papagaio, no periquito, na tartaruga. Onde você leva, G10? Só tem um aqui em Lavras, né? O melhor, Love Pets. Só levar lá que seu animalzinho vai ser cuidado super bem, né? Que a Bruna e toda a sua equipe vai tratar do seu pet com muito amor e carinho. Aí sim, G10. Você tem algum despachante nessa cidade de confiança que o senhor pode ir lá, deixar a documentação tudo lá e ele resolve todos os seus problemas relacionados a veículo? Com certeza, Soério. Pelé Despachante. O melhor de Lavras e região. Aí sim, Precisou de transferência, emplacamento, é só ir lá com o Pelé. Vai agilizar tudo pra você certinho. Temos alguma novidade aí no futebol? Fala comigo. Soério, futebol. Fala comigo. Precisou de um pastelzinho. Um espetinho. Eita. Caldo, né? É só ir lá no futebol, aquela cervejinha trincando, né? Com o Diego e toda a sua equipe. Vai te atender super bem. Aí eu gosto, Quero parabenizar o Diego e toda a equipe do Floresta que tá com um projeto social lá com as crianças. Né? O Pretinho, o Alexandro, o Veto. Né? Um grande abraço aí. Parabéns pelo projeto de vocês. Continue desse jeito aí. Tamo junto e misturado. Precisou do podcast ainda, estamos à disposição, hein? Lógico. Vamos que vamos. Vamos falar do nosso parceiro ABA Material de Construção? Isso aí, né? A ABA fez aquele... Né, a gente fez o convite aqui, teve aquele café da manhã no Dia sábado, dos Pais, lá, né? Dia dos Pais. Né? A ABA sempre com muita qualidade. O João e o Helene sempre atendimento top. Aí chega lá, tem aquele cafezinho, né, Soé? Sensacional, que eu fui tomar um café lá esses dias lá, G10. Eu falei, não, que é isso aí? Café muito bom, tipo exportação, filho. Tipo exportação, hein? Diferente, na hora que você pegou o cafezinho, você falou, opa, isso aqui é diferente. Bebi o café sem açúcar, de tão gostoso que tava, daquele jeito. ABA Material de Construção precisou... Eles têm condições, G10, de fazer uma casa da base ao acabamento ou não? A casa é fichinha pra isso, lá faz prédio, né? Então é só ir lá na ABA, fazer seu orçamento e que vai sair de lá com seus material, a entrega rápida, né? E sem contar, G10, o atendimento lá na ABA, hein? Sensacional. Os melhores profissionais ali para atender. Aqui é fantástico, mas não é vendedor. Aquele povo não é vendedor, G10. O atendimento que eles dão pra gente puxa uma cadeira pra gente sentar. Aqui, sensacional, sem palavras. Melhor lugar para comprar ABA Material de Construção. Sem puxação de saco, hein? Você sai de lá amigo do vendedor. É desse jeito. Vamos que vamos.
Um momentinho especial aqui da nossa resenha. Aquele momento que você gosta de falar aquela frase, né, G10? Momento especial da nossa resenha. Chegou o momento bom da nossa resenha. Chegou o momento bom da nossa resenha. É Pizzaria São Miguel. Aí sim, hein? Fortalecendo a gente aí desde o primeiro episódio, né? É a Pizzaria dos Boleiros. Precisou daquela pizza de qualidade, é só ligar lá na Pizzaria São Miguel, que eles te entregam ela aí quentinha na sua casa. Bom demais. Alô, Simas, aquele abraço pra você aí, Simas. Tamo Abraço, junto Simas. e misturado. Vascaíno. Já 4 é nós lá no Maracanã, hein? Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? O que você tem pra falar pra mim, G10, a respeito da Improviso? Olha, isso aí, é igual tem a Pizzaria dos Boleiros, tem a loja dos Boleiros também. É lá, não é? É a Improvise e Pode Pá, do nosso parceiro Felipe e Edir. Né, um grande abraço aí. Precisou daquela roupa de qualidade. Alô, só lá na Felipe. Improviso que você encontra. É isso aí. Agora, precisou daquela troca de iPhone, aparelho novo, fone de ouvido, capinha e película, você vai aonde, G10? A Store. Lá você acha o seu iPhone de qualidade, qualquer produto Apple. Lá você Que isso, encontra gastou. capinha, Gastou agora aí. película, carregador, tudo de qualidade. É só você ir lá que você encontra com o Wendel, nosso parceiro. Grande abraço. Tamo junto, a Store. Agora, para finalizar os nossos patrocinadores aí, os nossos colaboradores, né, G10? Aqui, aquele artigo esportivo. Precisou do artigo esportivo? Qual loja na cidade que você procura, G10? Matos Esportes, Aérea. Quero até mandar um abraço pro Sérgio, parabenizar o Dudu, filho do Sérgio, pelo seu aniversário. Aí, ó, coisa linda, hein? Parabéns, Dudu, que Deus abençoe sempre a sua vida. Tamo junto. Um grande abraço. Precisou, de qualquer artigo esportivo, É lá. é lá, Matos Esporte. Tamo junto e misturado. Também parceiro nosso aí, né, G10? Fechou desde o primeiro, né? Sim, desde o parceiraço. primeiro episódio aí, tá junto com a gente aí, dando essa força. Vamos apertar essa turma aí, G10? Vamos, Vamos começar a rochar um pouquinho aí ou não? Vamos, né, Soério? Vamos entrar em algumas histórias, né? Que vocês dois viveram no futebol. Rony, queria que você falasse, né? Pra gente aí... nome, né, de alguns atletas que você já enfrentou, que você já teve o prazer de jogar junto. Em off a gente estava conversando aqui e saiu grandes nomes aqui do futebol brasileiro. Né? Queria que você lembrasse aí. Então, contra vários. Contra, enfrentei Neymar. Tive a oportunidade de enfrentar Neymar, né? Ronaldinho Gaúcho. Calma aí, você não vai sobrar nada, não. Não. E então, pessoal, aí nesse momento a gente encerra o podcast, que já fechou a conta. Foi Acabou a conta. o primeiro nome que veio na cabeça, né? Falar assim que eu enfrentei um Neymar em 2010. Tava no 15 de Piracicaba, 15 e Santos. Neymar no auge, aqueles Santos os magníficos, vocês não sabem. Esse jogo empatou 0-0. Foi o único jogo do Santos em 2010 que o Santos não marcou gol. Foi contra o 15 de Piracicaba nesse ano aí. Só que nós demos sorte, porque o Barão de Serra Negra, que é o campo do 15 de Piracicaba, estava muito ruim. Isso ajudou nós não ter tomado gol. Porque Salve senão... pelo campo? Salve pelo sim, campo. com certeza, porque o Santos batia em todo mundo nessa época de 2010. O Neymar voando baixo, né? Então... Junto com o Ganso, né? 2010, né? Campeão É, paulista. só que ele não tava, né? O Ganso, nesse jogo, ele não tava. Tá. Não tava, mas Alexandro tava, que tá no Flamengo. Danilo tava, que tá no Flamengo também. Edu Dracena, que tava. E o do esporte lá, o zagueiro do esporte lá, o Dorval Arouca. Aquele Wesley que foi pro Palmeiras depois. André, centroavante. O Marquinho, aquele que jogou no Avaí. O ídolo máximo do Avaí. Rafael. Arouca, Madison. O Rafael era o goleiro. Exatamente. Rafael era o goleiro, André. E quem que era o outro atacante? Zelov. Não, Neymar e Zelov. Esse foi esse time que eu enfrentei em 2010 do Santos. Agora, Alex, né? Alex com Cracaço, com Cruzeiro, né? Alex, que joguei. Nós, contemporâneos, jogamos muito contra no Paraná, né? E depois encontrei com ele aí jogando, eu pela Caldense e ele pelo Cruzeiro. Aí vem lá fora Luka Modric, o Di Natale, né, que eu joguei contra o Udinese, Di Natale, que jogou um dos ídolos da Udinese depois do Zico, Di Natale, né?
o Matias Delgado, que eu joguei contra ele no Basel da Suíça. Rakitic no Basel da Suíça também. Alguns nomes que, assim, da atualidade que muita gente conhece, fora os jogadores mais velhos que eu tava comentando com você. Palinha, enfrentei. Ailton, aquele que jogou no Flamengo, enfrentei também. Tupanzinho. E vários outros aí dessa geração que já tava parando e eu ainda no começo galgando alguma coisa ainda. Né? Então é muita gente. E é bacana, né, Rony, você enfrentar esses jogadores assim, é uma sensação diferente, né? Cara, eles falam, você já viu quando eles falam assim que... o Zico conta isso, o Zico conta que quando ele jogou contra o Pelé, ele ficava olhando o Pelé jogar, né? E realmente, tem jogador que você joga contra, que você realmente fica olhando ele jogar. Você fala, meu Deus do céu, cara, que coisa de louco, que loucura. Que raciocínio mais rápido da face da terra. É bonito de ver ali do lado, né? Você vendo na arquibancada ou pela televisão, você imagina você vendo lá dentro do campo. Imagina você vendo o Luka Modric jogar, com a rapidez de raciocínio que ele tem, e muitos outros. O Alex é assim, uma coisa impressionante. Então, tipo assim, é bem legal mesmo, muito bom. Não, top demais. Vamos lá, né, Vi? Também, né, teve uma oportunidade de jogar com vários jogadores. Queria que você contasse pra gente aí alguns que você tem na recordação aí que você enfrentou ou jogou junto. Vamos lá, vamos tentar, né? Complicou, né? O vô tá danado hoje. O vô chegou aí, jogou no chão, jogou na vaga. Mas, assim, é bacana que em 2008 tive a oportunidade de jogar a primeira divisão do Mineiro e a gente enfrentou o Galo e Cruzeiro. Na época o Galo não tinha um time tão forte, tá? Tinha alguns nomes bacanas. Mas o que mais me marcou foi o time do Cruzeiro da época, que era muito bom. Então tinha Fábio, Fabrício, Luizão, tinha Marcinho, Marcelo Moreno. Então foi bacana enfrentar esses caras, né? E até em cima disso eu lembro de uma história. A gente foi fazer um amistoso de pré-temporada na Toca. Na época a gente jogava na frente, eu e o Adriano. O Adriano era mais centroavante e eu mais um segundo atacante. O professor Brandão falou assim pra mim antes do jogo: você acompanha o volante até o final. Aí eu falei, beleza, eu acompanho o volante até o final. Na hora que chegou o volante era o Ramires. O Ramires estava toda hora até o final. Vira zagueiro. Eu não atacava. Você só marca. Só acompanhava o Ramires a todo momento. E outro fato desse mesmo jogo, eu tive uma oportunidade no jogo. Um lançamento do meia nosso na época, esqueci o nome dele, mas lançou, do Elton Dias, jogou no Brasiliense, final da Copa do Brasil em 2000 com o Corinthians. O Elton Dias jogou no Guarani de Nópolis depois. Ele lançou uma bola, eu saí cara a cara com o Fábio. Aí na hora que eu tava cara a cara com o Fábio, eu falei assim, é hoje que eu me consagro. Eu dei um tapa longo pra esquerda, o Fábio tão rápido no explosivo, chegou na bola, cara, e eu não fiz o gol. Depois do jogo, tomei uma catracada, mas marcou. Então, assim, tem vários jogadores que a gente vai jogando, mas o que me marcou foi o Cruzeiro dessa época, pelos jogadores e por essas situações. Agora, o momento que todos aguardam no nosso podcast. Nosso quadro, né, Nosso quadro aqui, tradicional. Quero... começando com o Rony novamente, né? Que você monte, Rony, a sua seleção dos jogadores que você jogou junto, né? Os melhores jogadores que você jogou junto. Começando com o goleiro. Fábio, né? Não tem nem jeito. Fábio. Esse é fora de série, né? Não, na verdade tem, eu joguei com o Vladimir Vassili, que é um goleiro que jogou a Copa de 2008. Ele era terceiro goleiro da Croácia, né? Uhum. Ele é um goleiraço também, mas não chega no nível do Fábio. Eu digo assim, porque o Fábio, eu joguei profissionalmente com o Fábio. Uhum. Eu não só... Porque o Fábio é da base do União Bandeirantes, sim, né? Nós jogamos 5 anos junto lá. E eu joguei profissional, tem foto e tudo com o Fábio jogando profissional no União Bandeirantes. Sim. Primeiro o Fábio jogou profissional no União Bandeirantes. Depois que ele vem a jogar profissionalmente no Vasco e no Cruzeiro. E hoje no Fluminense, né? Mas ele jogou primeiro profissionalmente no União Bandeirante. Então, Fábio. E tem o Luiz Antônio também, que é um grande amigo meu, um goleiraço. Mas em termos de nível técnico não tem jeito
deixar o Fábio fora. Lateral direito. Lateral direito eu joguei com vários também. Eu tenho 2 que eu joguei que foi acima da média, que foi o Reginaldo Araújo. Ele até faleceu alguns anos atrás de problema cardíaco. Jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, jogou no Curitiba. Fala, senão o coração de Edé dispara. Vários clubes grandes. Mas eu joguei com o Márcio Goiano também, que esse foi um lateral acima da média, jogou na Portuguesa, jogou no Inter de Porto Alegre. Então o lateral é o Márcio Goiano. Apesar de ter meu amigo Pé aqui, o Ricardo, né? Que jogou profissional também. Jogou no Cruzeiro, que é lavrense, lateralzaço. Mas o meu convívio com ele foi só na categoria de base. Então por isso eu não vou colocar ele, eu vou colocar o Márcio Goiano. Que é Márcio Goiano. Beleza. Dupla de zaga? Então, o Caçapa, eu joguei com o Caçapa na categoria de base, bastante tempo também. Mas profissional não joguei. Então eu joguei com um jogador que chama Glauber, que jogou no Fortaleza, Guarani de Campinas, foi seleção de base. Então, um dos zagueiros é o Glauber. Esse é um zagueiraço, mas zagueiraço mesmo. Eu queria pôr o Caçapa, mas como eu não joguei com ele profissional, né? Aí eu não vou colocar, mas seria ele, com certeza. O time é seu, ué. Não, mas não posso. Se der pro Não Pelé posso na porque... zaga, Não, mas não posso, né? Não, e o outro zagueiro, quem que eu vou colocar? Então tem um zagueiro que jogou comigo no União Bandeirante também, muitos anos, muito tempo, que chama Romildo. E esse também jogou num bom nível de futebol. Eu chamei de Jagunço porque lá quando a gente ia jogar em Curitiba, ele tinha fama de jagunço porque o presidente do União Bandeirante era tipo um cangaceirão mesmo, sabe? Um coronelzão, cangaceiro não, um coronelzão. Coronel. Aí eles falavam que ele era o jagunço do Serafim. Que ele batia e tal, mas além de bater, ele jogava muita bola. Muito. Então, o Romildo é o meu zagueiro. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo chama Luiz Almeida. Ele é de 3 pontos. Na verdade, ele é do interior paulista, mas ele hoje reside em 3 Pontos. Lateral também que jogou em grandes clubes aí no futebol brasileiro. Hoje, de vez em quando, a gente se encontra aqui lá, ele vem aqui em Lavras, ele joga no nosso veterano aí de vez em quando. Então, esse foi um lateral que marcou, assim, em termos de lateral esquerdo, ele foi o fera aí, Luiz Almeida. Certo. 2 volantes ou um só? Não, um volante só. Um volante? Quem seria? Chama Ado. Ele jogou comigo bastante tempo também, jogou em Curitiba, Vila Nova, assim, clube médio grande, né? Nunca chegou a jogar num top de linha, mas assim, teve tudo para jogar, mas a cabeça não era muito boa. Então, acabou ficando pelo caminho nesse sentido, mas jogava muita bola. Meias? Um é o Marlon, né? Que é lavrense, o Marlon. E o outro ele chama Wagner. Ele jogou comigo em Xiruque. Ele é o maior artilheiro da Liga da Bósnia de todos os tempos. Ele tem mais ou menos de 115 a 120 gols na liga. Muito gol ele fez. Que isso? Muito gol. Só que ele jogou lá. Ele chega lá em 2003 num time menor que chama Poço Cheio, que eu joguei com ele lá. E depois ele vai pro Chiro, que é um time considerado grande, que é o time que eu tive um contrato mais longo. E eu fico 4 anos e ele permanece com esses 4 anos comigo, mas depois ele fica. E, cara, ele meteu o gol lá, ele tem mais ou menos 100. Ninguém tem mais gol que ele na Liga da Bósnia, ninguém. Então ele é o meia. E o ataque? No ataque... Eu, né, pela direita ali, pode, direita, né? Lógico, pode. Lógico. Eu nem quis jogar no meio, você vê que eu nem quis jogar no meio para dar uma vaga para alguém aí, igual o Marlon, por exemplo, que é um parceiro que a gente teve aí. Atacante, chama Marcelo Araxá. Esse Marcelo Araxá, assim, fala a verdade pra você, eu nunca vi um jogador de time pequeno, eu só vi um de time pequeno jogar igual ele, o Chimbica, que jogou no Fabril aqui. Apesar do Chimbica ter jogado em clube grande, mas em clube pequeno, igual o Chimbica jogou no Fabril, eu nunca vi na minha vida ninguém jogar.
Só o Chimbica mesmo. E esse Marcelo Araxá, que era fora de série na questão de clube pequeno, cara. Ele jogava muita bola. Onde ele jogava, ele fazia diferença. Nesse nível que eu tô falando de clube pequeno. E falta um, né? Falta um. Eu vou colocar um, ele chama Rogério Barbosa. Esse Rogério Barbosa, ele vai para a vaga do Alex, quando o Alex vai para o Curitiba, pro Palmeiras. Ele jogava comigo no União Bandeirante, o Alex sai pro Palmeiras e ele vai para a vaga do Alex e pega a camisa 10 do Alex no Curitiba. E representa bem. Só que acabou ficando pelo caminho por coisas extracampo. Não se dedicou tanto como precisava, como o futebol necessitava, né? Mas assim, era um nível de Alex, mais ou menos um nível de Alex. Só que o Alex, além de cracaço, foi um cara muito centrado no que estava fazendo, mas o Rogério Barbosa tinha esse nível também. Mas acabou ficando pelo caminho por causa da cabeça. Então esse ponto esquerdo é o Rogério Barbosa. Esse é o meu time aí que eu monto. Faltou O técnico? O treinador. Ele chama Paulo Comelli. Paulo Comelli. Esse é o treinador que foi o que me lançou profissionalmente, apesar de eu ter tido alemão. Tá onde hoje? Cara, hoje ele tá sem clube no momento, mas ele iniciou o Campeonato Paulista pelo Noroeste. Primeira divisão pelo Noroeste. Mas ele trabalhou muito no mundo árabe, trabalhou muito em clubes médio, grande aqui no Brasil, Criciúma, vários clubes aí. Tem uma trajetória boa, muito tempo no mundo árabe. Então ele foi o cara que me lançou a primeira vez. Porque a minha estreia, profissionalmente, foi contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Foi meu primeiro jogo como profissional na minha vida. Foi contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E ele me colocou lá sem medo e eu fui lá e fiz a minha parte. Ele ficou satisfeito e depois me levou para outros clubes também. Então esse é o treinador chamado Paulo Comelli. Depois vocês pesquisam alguma coisa. Beleza. Show de bola. Vi, vamos lá na sua seleção, né? Vamos lá, ué. Goleiro. Eu só quero explicar antes que eu vou quebrar o protocolo um pouquinho. Eu não vou falar os melhores que eu joguei. Eu vou falar os de Lavras que eu joguei e que casaram muito bem com o meu futebol. Além de ser, na região, pra mim, são os melhores, entendeu? Então, assim, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Só futebol de campo ou futsal também? Hoje eu vim pra... Eu quero que o Heron me ligue amanhã, se quiser. Alô, Heron! Essa é a hora. Como você tem essa história no futsal também, ô Vi? Vamos fazer primeiro de campo, depois a gente faz a do futsal. Vamos lá. Goleiro no campo, cara, pelas qualidades técnicas aqui, dos que eu joguei aqui da região, o Moranga foi o melhor. Assim, pra mim, capacidade técnica dele, eu não via defeito nele. Apesar de não ser um goleiro muito alto, ele tinha 1,80 m e poucos, que a gente pareava muito de altura, ele era, tecnicamente, ele supria em tudo. Mais uma vez o nome do Moranga aí no nosso Cara, como goleiro ele era danado mesmo. E parceiro, gente boa. Jogamos junto no Tricordiano, Fabril, cabeçudo, teimoso, mas como tecnicamente um excepcional de um goleiro. Lateral direito. Explicando, eu falei de Lavras, mas ou pessoas que jogaram para Lavras. Esse aqui vai em especial pro Ceará. O Ceará jogou comigo no Fabril aqui em 2008. Inclusive, o que me deu assistência pro gol do Fabril lá em Nepomuceno. Cara, o que eu vi esse menino fazer dentro de campo, você tá doido, cara. É porque é muito... Tá jogando até hoje. Jogou Campeonato Cearense lá, primeira divisão... Representa muito bem. O que eu vi esse menino fazer dentro de campo, você tá doido. E do nada, cara. Surgiu do nada e tá aí perdurando, graças a Deus. Dupla de zaga. Flavinho Sufá e Briner. Aqui na região, sem dúvida. Sem dúvida. 2 excepcionais. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, eu vou fazer um aspas aqui, que eu iria colocar o Paulinho, irmão do vô aqui, porque na base nossa era um cara muito diferente, tinha uma personalidade muito acima do normal, dava caneta dentro da área, cara, tinha todas as valências de um lateral, mas eu não vou pôr ele porque o outro chegou muito longe, cara, e o outro era também tão bom quanto, que é o Magal. Certo. Volantes vai um só também ou vai 2? Não, eu vou de 2, porque os 2 volantes que eu vou colocar são praticamente 2 meias, eu vou colocar o Catatal e o Juliano.
O Juliano mais recente, é o único mais recente que eu vou colocar na minha seleção, que é impossível deixar de fora pela capacidade, qualidade técnica que ele tem. E o Catatal foi um dos melhores parceiros que eu já tive no futebol. Nosso jogo casava de uma forma que a gente tabelava e conseguia produzir muito junto, quando estavam um junto com o outro. E o Catatal no meio campo. Esses dias ele veio aqui, até chama atenção que ele passou a jogar do lateral direito. Para mim foi um desperdício, porque o que ele fazia no meio campo era uma coisa de doido. Meias, né? Meias eu tenho... São duas escolhas, homenagens e são especiais para mim. Primeiro eu vou pôr o Rony na minha seleção, é um amigo, é um puta de um jogador, assim, dos que eu joguei de efetividade dentro de campo. Para mim é o jogador que eu mais já vi produzir dentro do campo para meia. Ele busca a bola lá no pé do zagueiro, se precisar ele produz, se ele precisar ele busca no pé do lateral esquerdo, ele produz, em qualquer parte do campo ele produz. Então hoje a gente joga junto, eu jogo mais na frente hoje, ele me faz jogar. Então, assim, tudo que eu vi ele fazer dentro dos campos foi o meia mais efetivo e mais eficiente que eu já vi. Então, assim, a gente é amigo, não teria por que falar mentira aqui, eu coloco ele na minha seleção. E o outro também é uma homenagem e também é especial para mim, que também é um amigo, que é o René. Não sei se alguém dessa nova geração em Lavras vai lembrar dele, mas é um meia esquerda de 1,60 m, que tinha na época aqui, hoje ele deve ter 1,70 m. 1,67 m. Cara, o que esse menino fazia dentro do campo. Mas ele jogou com a gente até os 19, 20 anos. Depois ele foi embora para Oswaldo Cruz, mora lá até hoje. Mas o que esse menino fazia aqui não tinha condição, cara. Então, assim, e foi uma das pessoas que me fez jogar no meio campo, ou de trazer eu para dentro do campo, porque na época eu era lateral esquerdo. Até essa idade aí, 17 anos, eu fui lateral esquerdo e fui pro meio por causa dele, porque ele foi embora. Ele foi pro União São João, fez testes em vários clubes. Mas o que eu vi também fazer jogar, o que eu vi ele jogar, o que ele fazer dentro de campo, cara, impressionante. Então eu escolho ele. E o ataque agora, né? O ataque para mim é muito fácil. Também são dois amigos, dois parceiros e que jogam muito. Primeiro eu vou colocar o Vipreto como um atacante mais de beirada, mais de movimentação. Excepcional. Só não sabia cabecear, né? Mas o resto era sensacional, cara. Chutava demais. Fazia gol um pouquinho pra frente do meio de campo, era só chutar que era indecente. E o meu melhor parceiro de futebol que eu tive, que é o Flavinho Gogó, cara. Ele como centroavante, eu como segundo atacante ou meia, era o que mais casava e a gente deu muito certo jogando junto. Eu tenho que colocar ele. Então, pra mim, essa seleção é muito fácil de fazer. E o técnico? No campo, eu vou colocar eu, que eu não tô nessa seleção aí. Foi bem. Você que montou, né? Você que montou. E se eu tiver de fora, eu faço isso aí jogar. Obrigado, viu, pelas palavras aí. Eu fico agradecido, né? Tamo junto. Bem legal mesmo. O reconhecimento é sempre importante, Obrigado. né? Vamos no futsal então, né, Vi? Teve uma historinha ali no futsal. O Heron queria estar, mas não vai estar, não. Então vamos lá. Goleiro. Goleiro é o André, tá doido. André. Nossa, mãe de Deus. Ala direita. Eu poderia colocar como goleiro Zé Maria, ou até o Bruno hoje, que tá aí também, são do mesmo nível, mas o André era diferente, no calor do jogo era diferente. No calor ele era frio, né? Você tá doido. Eu venho como ala direita, eu vou colocar o Flavinho, de BH, porque pra mim foi o melhor jogador de futsal que passou por Lavras. Ele não é de Lavras, mas ele jogou por Lavras, então por isso que eu tô colocando ele, porque pra mim realmente ele foi muito diferente. Como fixo eu vou colocar o João Carlos, que tá dentre os melhores de todos os tempos de Lavras pra mim também. Tá, eu acho que hoje, até um conselho aí pro pessoal que joga hoje futsal, inclusive vai jogar amanhã, falta o João Carlos. Falta o João Carlos no jogo contra o Alfenas ali,
Porque num jogo desse de quarta ou terça da semana passada, não lembro, ele faria pelo menos um do outro lado ser expulso. Tranquilamente, ele traria o clima pro lado de Lavras e é o que hoje não se consegue fazer mais, entendeu? Fora tecnicamente ele era ótimo, marcava demais, jogava, atacava, tinha todas as valências, mas o psicológico para mim dele era muito diferente. O outro ala, eu vou fazer um barra aqui, eu vou colocar o Cascatinha, que é sem palavras, e também o Marco Antônio. Eu não me consegui decidir sobre os dois, qual que é melhor dos dois, e eu queria que os dois participassem dessa seleção. Com o Cascata eu joguei menos, porque ele ia e vinha da seleção de Lavras, e o Marco Antônio todos os anos jogou muito bem, sempre constante, sempre fazendo gol, muita técnica. Não pecava na marcação também, assim, não era um cara tão marcador, mas fazia o seu papel. Então, assim, eu não consigo deixar nenhum dos dois de fora. E como pivô, para mim, eu vou colocar o melhor de todos os tempos, para mim, de Lavras, tá? Fora o Flavinho, que era jogador de futsal, o melhor de todos os tempos, que passou por aqui, para mim, o melhor dos jogadores de Lavras de todos os tempos é o Guta. Para mim, é o Guta que é o único diferente. Tá? É uma posição carente. Quem vai aguentar o Guto agora? Aí eu falo pra ele. Eu falo isso pra ele. Ele parei bem com o João Carlos, do melhor de todos os tempos pra mim. Mas eu voto no Guta pela exclusividade da posição. A gente não tem. A gente não tem e não se teve mais depois. Eu até cheguei a fazer alguns jogos de pivô, mas eu prefiro jogar como ala, jogo até como fixo. Mas o Guta, pela exclusividade de ser o pivô, e depois não se teve mais, pra mim foi o cara diferente, e ele participou da maioria dessas conquistas aí também. Então era um cara com um raciocínio à frente do seu tempo e do jogo. Ele pensava muito à frente do jogo e fazia diferente quando precisava. Então essa é a minha seleção. E o treinador Vladimir, isso aí não tem nem dúvida, é o responsável pelo futsal estar onde está. Bacana demais, né? É top essa seleção. O Rony, eu não vou pegar no Rony no futsal não, né, Rony? Porque... Não, eu pratiquei pouco, né? Não vou colocar você nessa fria do futsal, não. Mas quero que vocês saibam que o intuito do nosso podcast é justamente para divulgar tudo aquilo que vocês fizeram, que eu acho que tá na história de vocês. Isso daí ninguém apaga. As conquistas, os gols, as vitórias, as derrotas. Isso daí é algo que ficou marcado na geração. Porque a gente que acompanha o futebol lavrense desde de criança, né? A gente tem orgulho de ter vocês hoje aqui junto com a gente aqui nessa roda de resenha, né? De conversa. Porque vocês realmente marcaram a nossa geração, né? O Rony, quando a gente estava conversando aqui, o Rony saiu. Muita gente não conhece, né, a história dele, porque infelizmente naquela época as mídias, né, as redes sociais não eram igual hoje. Porque se fosse, pode ter certeza que ele estaria no nível aí de Alejandro, desse pessoal, né, pelo que conquistou dentro do futebol, né? O Vi também, uma história gigantesca. O Vi a gente acompanhou mais de perto, né, por tá jogando sempre aqui, representando a nossa cidade, tanto no futsal quanto no campo, né? E é uma honra pra gente contar com vocês aqui no nosso projeto, que só tem o intuito de divulgar o futebol lavrense e da região. Então, muito obrigado mesmo de coração por vocês aceitar esse convite nosso de estar aqui, né? E gratidão mesmo. É o que eu tenho para falar para vocês. Não, o prazer foi todo nosso, né? Tô falando por mim, falando pelo Vi também. A resenha é espetacular, contar um pouco da história. Da história. Vocês sabem que tem muito mais, né? Lógico. Eu já vi alguns outros e conta a mesma coisa, que tem muita história. Né? Sim. Infelizmente o tempo é curto, se pudesse ficar mais tempo, sim, ia saber muito mais coisas, mas a gente consegue resumir e falar um pouco aí do que já aconteceu na nossa vida, principalmente praticando futebol, né? Então isso é
Sim. É um agradecimento muito grande a vocês por ter feito esse convite aí para a gente poder estar contando um pouco da nossa história. Top demais. É exatamente isso aí que o Rony falou, é agradecer mesmo, igual a gente falou no começo do programa. O projeto é muito legal. E a gente espera voltar mais vezes para fazer honrar o nome do programa, né? Pode Fute Resenha, porque marcar uma próxima para contar só resenha. E aí a gente não precisa contar a história de como foi, nada, contar só as resenhas da bola. Aí vai ser bacana. Pô, o nome dos outros, né? Vamos jogar muita gente no fogo aí. Em nome do Pode Fute Resenha, quero agradecer também, fazer das palavras do G10 aqui as minhas palavras, né? É um prazer imensurável aí receber vocês aqui. Conhecer um pouco da história, né, de vocês, um trecho da história de vocês, né? Quem dera se a gente pudesse conhecer a história inteira na íntegra. Aí. Mas a gente não gosta de falar de tudo para ter volta, né? Lógico. Fala tem que marcar, tem que marcar mais um episódio, né? Vamos marcar mais um episódio aí, se Deus quiser. Enfim, é isso aí, galera. Chegamos a mais um final aí, né? Infelizmente, né? Chegamos ao final de mais um Pode Fute Resenha. Muito obrigado a todos os telespectadores. É assim que fala, G10? Acertou. Né? Todo mundo aí que tá nos acompanhando, curtindo, compartilhando aí os nossos links, dando like, curtida. Muito obrigado e até o próximo Pode Fute Resenha. Arrasta pra cima que é nóis. Valeu, muito obrigado. Tamo junto.